Como ter uma pós-cesárea tranquila. Então, gente, nesse vídeo eu vim trazer para vocês dicas maravilhosas de como você ter um pós-cesárea muito tranquilo, gente. Eu passei por isso há 3 meses, minha bebê já está com 3 meses e o meu parto foi cesárea. E eu tinha muito medo, gente, do parto cesárea, mas eu já vim trazer para vocês que o meu pós-parto da cesárea foi muito melhor que o meu pós-parto do normal. Como ter um pós-parto cesárea tranquilo, gente? Então, nesse vídeo eu vim trazer para vocês várias dicas. E sim, gente, eu passei por isso recentemente. Minha neném está com 3 meses e já adianto para vocês que o meu pós-parto foi maravilhoso. E olha que meu parto foi pelo SUS. A primeira dica é: tome cuidado ao levantar. Sim, gente, existe uma forma correta de você levantar após a cesárea, porque você vai levantar de um jeito que não force o seu músculo da barriga. E isso vai evitar com que os seus pontos abram e com que você force o local. Porque não vou mentir para vocês que durante 15 dias eu senti um pouco de dor sim quando eu ia levantar, mas isso é super normal. Mas você levantando da forma correta, essa dor ela vai diminuir. Outra dica muito importante é: se na alta do hospital você recebeu indicação de tomar remédio anti-inflamatório, remédio para dor, tome corretamente, conforme o seu médico receitou. Não espere sentir dor. Outra dica é o cuidado com a cicatriz. Gente, em hipótese nenhuma, siga pessoas que mandam você botar chá, que vão dar outras dicas a não ser você lavar com sabão neutro e sempre deixar a região seca. Quando eu estava cuidando da minha cesárea, né, eu lavava 3 vezes ao dia com sabão neutro e secava com a gaze. E, gente, no dia que eu fui tirar o ponto, a enfermeira ficou impressionada com a minha cicatrização. E eu senti zero dor quando ela tirou os pontos, porque estava tudo bem cicatrizado, não inflamou. E os cuidados que eu tive foram apenas esse, que era lavar 3 vezes ao dia e sempre manter o local seco, para evitar infecção e outras coisas. Uma outra dica muito importante é caminhar, mas caminhar somente com o seu peso do corpo ou somente com o peso do bebê. Por que que é muito importante caminhar? Porque existe um risco muito grande de trombose na pós-cesárea. Então, é recomendado que você faça assim pequenas caminhadas mesmo em casa, que isso já vai evitar com que a trombose aconteça. E outro fato também que vai evitar é a perna inchar. Eu confesso para vocês que a minha perna inchou sim no meu pós-parto, mas não foi nada grave e eu acabei melhorando esse inchaço fazendo caminhadas em casa mesmo. Eu fazia uns 10 minutos de caminhada, mas assim, quando começou a inchar, eu já estava com 15 dias pós-cesárea. Então já estava mais cicatrizado, né? Então não sentia muita dor. Por isso que eu caminhava uns 10 minutos, mas aí você caminha conforme o seu corpo não sinta, sabe? Conforme você não sente dor. Se você sentir o incômodo, você para. Outro cuidado que você deve tomar é sobre a alimentação. É muito recomendado que você consuma alimentos que vai ajudar na cicatrização, como frutas, como proteína, ovos, carne. Agora, peixe, gente, agora é uma opinião pessoal minha. A minha mãe fez uma cirurgia, não era cesárea, mas assim, ela estava se recuperando super bem na cirurgia. E ela comeu um peixe específico e ela passou mal. Então, como eu tenho esse trauma por conta da minha mãe, eu não consumi peixe. Mas não há proibição, sabe? É uma coisa minha mesmo. Eu não consumiria, mas aí se você pergunta ao seu médico se ele recomenda, certo? Também é interessante que você evite alimentos gordurosos e alimentos com muito sal, que vai gerar retenção de líquido. É interessante que você evite, certo? Outra dica é: evite pegar peso acima do peso do seu bebê.
E também evite ficar se agachando, porque não é bom, que você vai acabar forçando a área em que foi cortada. A outra dica é: tenha cuidado na hora das relações sexuais pós-cesárea. Então, Vanessa, como é que eu vou saber quando eu vou poder retornar à atividade? Então, você vai ter que ser avaliada pelo seu obstetra, ou aqui no caso eu fui avaliada pela minha enfermeira. Aqui no pós-parto, ela acompanha tanto a bebê como eu. Então, eu fui avaliada pela enfermeira. E geralmente eles liberam quando tá tudo bem, quando tá tudo bem cicatrizado por fora, quando você não sente dor, eles liberam a partir de 40 dias. Aí no caso você tem que perguntar ao seu médico se você já pode, né, fazer relação. Outro fator que ajuda muito no pós-cesariana é uma rede de apoio. Gente, rede de apoio em cesariana é essencial, essencial. Porque se você não tiver a rede de apoio, você vai ficar na agonia. É igual, eu fiquei na casa da minha mãe por 30 dias. E como na época ela não estava trabalhando, ela veio para minha casa e ainda ficou mais uma semana. Então eu só passei a me esforçar ainda de forma limitada depois desse tempo. Praticamente 40 dias pós cesárea. E eu me lembro, né, que minha vizinha também tinha feito cesárea com laqueadura. E a bebê dela com 10 dias. E ela me disse que já estava fazendo algumas coisas em casa porque ela não tem rede de apoio. Então, assim, se você conseguir, se você puder, se programe para você ter uma rede de apoio, porque é essencial. A minha cicatrização, ela foi maravilhosa e parte disso, né, grande parte disso eu devo à minha mãe, à minha rede de apoio. O meu esposo também me ajudava, mas mulher é diferente, né? Mulher tem um olhar mais ativo em relação a tudo. E ela, como minha mãe, ela não só me ajudou na parte física, como também na parte psicológica. Ela me ajudou demais, ela conversava comigo, sabe? Me ajudava com a minha bebê. Quando minha bebê estava chorando muito, ela pegava ela no colo. Então, assim, uma rede de apoio é muito importante, tanto fisicamente como psicologicamente. Outra coisa que ajuda muito no parto cesárea é compressa de gelo. Você aplicar a compressa de gelo em cima da cicatriz. Só que você não vai colocar diretamente na pele. Você coloca um pano fino sobre o gelo para ficar entre a pele e o gelo. Porque se você colocar o gelo diretamente na pele, ele pode queimar a sua pele. Agora vamos falar sobre a retirada de pontos. Geralmente ela vai acontecer entre 7 e 10 dias, se a sua cicatrização estiver saindo conforme o esperado, se ela não estiver inflamada. E, gente, eu já adianto para vocês, tirar o ponto não dói. Eu fiquei com muito medo quando eu fiz meus 10 dias de cesárea, que eu fui ao posto, né? Aqui vai outra dica: o local que você vai tirar o ponto ou é no seu posto ou é no hospital que você teve o bebê, na unidade do seu bairro. E não dói, eu fiquei muito aflita no dia e o procedimento não durou nem 5 minutos, porque estava tudo muito bem cicatrizado. E é isso, já curte meu vídeo, já adquire o meu e-book aí pós-parto e tem vários outros e-books relacionados à maternidade. É isso, se inscreve no canal, curte meu vídeo, comenta, compartilha. Tchau, tchau!